Boa noite! Estamos ao vivo com mais um Planeta ESPM, um programa feito pelos alunos de jornalismo do 5º semestre. O tema de hoje é Mulheres no Jornalismo Esportivo. Eu sou Bruna Vandelli e tenho o prazer de conversar com a jornalista e apresentadora do programa Rede TV Esporte. Gabriela Pasqualin, muito obrigada pela participação. Imagina, Bruna, é um prazer estar aqui com vocês. E aí, você quer participar do programa? Envie sua pergunta no Facebook da Agência de Jornalismo da ESPM. O endereço é facebook.com/agência de jornalismo. Bom, o número de profissionais mulheres no esporte cresceu cerca de 10% se comparado quando nós começamos. Há 40 anos, eram poucas as mulheres na área. Para ilustrar a nossa conversa de hoje, fizemos um resumo das principais mulheres que fizeram a diferença nesse mundo esportivo. O trajeto da mulher na área esportiva sempre foi conturbado. Por ser um setor dominado por homens, a entrada delas foi dificultosa, com o preconceito de que mulher não sabe nada de esportes. Porém, graças a alguma delas, as mulheres conseguiram conquistar o seu espaço mais que merecido nessa área. Nomes como Regiane Ritter, Isabela Scalabrini e Kitty Balieiro abriram as portas desse mercado para essas profissionais. Sendo a pioneira dessas profissionais, nos anos 70, Regiane Ritter mostrou para o Brasil que as mulheres são mais que capazes de viver no ambiente do jornalismo esportivo. Sempre lembrada por sua voz na rádio, Regiane foi a primeira mulher a ser repórter de campo e comentarista no programa Mesa Redonda. Sempre deixada de lado para a cobertura futebolística, Isabela Scalabrini mostrou seu potencial na cobertura dos Jogos Pan-Americanos de 83, com suas matérias que tiveram grande destaque no Jornal Nacional. Após isso, ela foi escalada para cobrir os Jogos Olímpicos de 84, em Los Angeles, e 88 em Seul, e a Copa do Mundo de 86, no México. Kitty Balieiro, também filha dos anos 80, não ficou para trás em relação a Isabela e Regiane. A jornalista cobriu os Jogos Olímpicos de Seul e coordenou a cobertura da Copa do Mundo de 90 pela emissora SBT. Essas profissionais abriram as portas do mundo esportivo para outras mulheres, inspirando novos talentos e mostrando que o mundo feminino sempre esteve com a bola toda. Vimos que essas mulheres fizeram a diferença no processo de conquista no jornalismo esportivo e possibilitou que outras jornalistas ingressassem na área. Gabriela, como foi o começo da sua carreira? Então, Bruna, na verdade, foi assim, eu sempre gostei muito de praticar esporte, né? E de jogar futebol. Eu tenho um irmão mais velho, que é corintiano, aí eu virei palmeirense para jogar contra ele, né? Era a nossa brincadeira predileta. Eu sempre joguei no clube, joguei na escola, joguei na faculdade, eu morei fora do Brasil, nos Estados Unidos, lá o futebol é muito, né, popular. Então, eu queria ser jogadora de futebol. Claro que eu não ia ter nenhum futuro, né? Não ia dar muito certo, então eu gostava muito de escrever. Aí eu falei, vou aliar, então eu quero ser jornalista esportiva. Briguei muito com meu pai, bati cabeça, ele falou, não, você não vai com essa ideia pra frente. Tanto que eu fiz administração antes. Me formei em administração, depois eu entreguei o diploma para ele e falei, pronto, agora eu vou para minha carreira de jornalista, segui em frente, prestei jornalismo e no primeiro ano já fui atrás de um estágio, comecei na Bandeirantes, na TV Bandeirantes, bati lá na porta, falei, olha, eu adoro futebol, consegui um estágio assim, já de primeira, na época era o Avalone que apresentava, comecei carregando fita. E comecei minha história há 12 anos, indo em campo de futebol, aprendendo a escrever, porque eu sempre ia no estádio, em jogos do Palmeiras, assistindo a todos os programas. Aí a Renata Fã começou nessa época, ela já estava na Rede Mulher, com o Milton Neves, aí ela ganhou o programa dela, o primeiro, né, na Band, eu era produtora dela, e aí começou toda a carreira, eram pouquíssimas mulheres ainda, né, há 10 anos, quando eu comecei lá na Band. Isso no futebol, né, porque eu já tinha escrito para revista, eu trabalhava com esportes náuticos, era uma coisa mais para revista e não ligada a futebol, mas para futebol foi ali na Band mesmo. E aí foi quando tudo começou a desenrolar e sempre espelhada na Renata Fã, que foi a apresentadora que sempre teve ali e que sempre me deu uma força e que fez eu virar repórter, falando, não, vai para o campo, vai fazer matéria. E aí eu cheguei onde eu estou hoje na Rede TV como apresentadora e ganhei um programa de esporte só meu. Legal, Gabriela. E você disse que hoje em dia você já morou nos Estados Unidos e lá as pessoas têm mais essa cultura do esporte. Você acha que hoje no Brasil
é diferente o jornalismo, as pessoas veem diferente o jornalismo da mulher para o do homem? Na verdade, assim, lá, eu digo assim, a prática do futebol entre as meninas é muito mais popular do que aqui no Brasil. No jornalismo esportivo, eu acho que aqui a prática é mais difundida do que lá, entendeu? Porque aqui o esporte é mais popular. As pessoas assistem mais ao futebol, então por isso profissionais do jornalismo têm mais esse emprego, porque lá você não vê muitas mulheres falando de futebol, porque não se joga muito futebol lá. Os caras não são muito bons quanto aqui. A liga está crescendo agora, tanto que a gente vê o Kaká jogando bola lá, foi até chamado para a seleção brasileira, não sei como, mas foi. E na Espanha, por exemplo, na Colômbia, que tem mais futebol, a gente vê muita mulher trabalhando no jornalismo esportivo, em campo, em programas mesmo, cada vez crescendo mais. Tanto que a gente viu aí a Sara Carbonell, né, grandes nomes, mulheres envolvidas na Copa do Mundo, com a cobertura do futebol. E aí, essa coisa dos Estados Unidos que eu falei não foi no jornalismo em si, mas na prática do esporte. Entendi, Gabriela. E temos uma pergunta do Bruno Saraiva. Ele quer saber qual foi sua inspiração para começar a ser jornalista. Minha inspiração, na verdade, assim, como jornalista, eu gostava muito do Mauro Teclaferri, que na época era da Globo. Eu fazia ainda a faculdade de administração e teve um jogo Brasil e Argentina. A seleção estava hospedada no Hotel Transamérica, eu não tinha ingresso, né? Eu morava ali perto, eu fui lá na porta do hotel tentar o ingresso desse jogo de Brasil e Argentina. E ele estava naqueles links o dia inteiro ao vivo na programação e ele ficava lá, aquele caminhãozinho da Globo, e ele entrava na programação, papelzinho, a escalação, e aí entrava com comissão técnica o dia inteiro. Aí eu falava, nossa, que legal o seu trabalho, né? Que você toda hora, e depois você vai para o jogo. Ele falou, não, depois eu fico lá no campo, não sei o que. Eu falei, meu, que legal. Aí ele falou assim, vem cá, vai ali com aquele cara, era o Candinho na época. Você não deve saber, porque vocês são bem mais novos que eu, né? Mas tudo bem. E falou, pede para ele que ele deve ter ingresso. Aí eu fui lá no cara da comissão e ele falou assim, eu te arranjo 4 ingressos, já que você gosta muito de futebol. E o Mauro hoje trabalha comigo na Rede TV, né? Ele trabalha com a Mariana Godoy. E o Mauro me deu a oportunidade de conhecer depois o trabalho dele, né? Como repórter, ele me levou na Globo para conhecer, me mostrou como é que era um roteiro, me mostrou como é que era o programa, um espelho, e eu fiquei sabendo como é que era um programa, como é que era uma transmissão, tudo através dele. Eu falei, não, eu quero ser jornalista esportiva. Bacana, Gabriela. A gente vai para um rápido intervalo e a gente já volta com uma matéria sobre as experiências da jornalista Michele Chalup. Fiquem com a gente.